Boa tarde, galera, bem-vindo a mais um vídeo do DNA Lusitano, canal que está aqui para te ajudar a emigrar para Portugal e para a Europa. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante. O assunto é advogar em Portugal. Como faz? É possível? Sim ou não? E se for, como é que a gente pode estar fazendo para poder se inscrever? Se sim, é possível. Existe um acordo, um tratado de reciprocidade entre a OAB do Brasil e a OAB portuguesa para que advogados brasileiros possam exercer a advocacia em Portugal, bem como advogados portugueses possam exercer a advocacia no Brasil nas mesmas condições. Ou seja, é possível sim. E como é que se faz para você, colega advogado, que queira se inscrever na OAB? O que você precisa reunir, quais são os documentos que você precisa ter para poder se inscrever, tá? Então vamos lá. Eu estou aqui na minha mão com uma lista, tá? Essa lista aqui, de algumas dos requisitos que são exigidos, né, pela OAB para que o advogado brasileiro possa se inscrever em qualquer dos seus conselhos, né? Lembrando que Portugal tem mais de um conselho regional, né, sendo os principais o Conselho Regional do Porto e o Conselho Regional de Lisboa, ok? Então vamos lá. Primeiramente é importante salientar que o advogado que queira se inscrever na ordem deve estar em dia com as suas obrigações, né, junto à OAB, bem como não ter sofrido qualquer tipo de sanção ou penalidade administrativa, funcional ou disciplinar na OAB, ok? Então vamos lá. O primeiro documento que você deve providenciar, e esse é importante, é o preenchimento da ficha de requerimento, norma de requerimento de inscrição de advogado. Ou seja, você deve apresentar um requerimento em 4 vias, tá, gente? São 4 vias esse requerimento que você deve apresentar, tá? 2 certidões de registro de nascimento. Gente, essa certidão também é outra coisa super importante. Vamos lá. Essa certidão você precisa apresentá-la numa cópia de inteiro TU com fotocópia reprográfica do livro, ou seja, não é uma simples segunda via. Você precisa apresentar a cópia reprográfica do livro, senão eles não aceitam. Lembrando que esse documento precisa ser autenticado e apostilado com AIA, ou seja, você vai precisar reconhecer a firma do tabelião que está ali emitindo, bem como vai precisar apostilar o documento para que ele tenha validade em Portugal, tá ok? Outro ponto, certidão de registro criminal do país de origem, validade de 3 meses, ou seja, você vai procurar entrar em contato com a Polícia Federal, principalmente através do seu site, e vai retirar ali a sua certidão negativa, né, junto à Polícia Federal, uma certidão eletrônica, tá, que tem como você confirmar pela internet, tá bom? Um código, você pode vir a estar confirmando a autenticidade daquela certidão, vendo ela ter sido emitida há menos de 3 meses. Outro ponto, certidão ou certificado, como dizem aqui, do registro criminal português, também tem validade de 3 meses, ou seja, você vai precisar se dirigir a uma loja do cidadão localizada numa das cidades daí de Portugal, seja Porto, Lisboa, as principais, para que você possa tirar esse certificado de registro criminal português também negativo, tá ok? Outro ponto é a fotocópia do processo completo de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, colegas, vocês precisam procurar a sua seção, seja ela no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Vai procurar a sua seção e lá você vai requerer, aqui no Rio de Janeiro, se eu não me engano, esse requerimento foi R$130, tá? Que eu me lembro, foi R$130, e você vai estar requerendo a cópia do processo, a cópia integral. No meu caso, o processo, a cópia teve em torno de 90 folhas. Ou seja, a sua vida na OAB ali, tá? Desde o seu primeiro requerimento de inscrição como estagiário até o último requerimento que você fez lá dentro da OAB. Então você vai tirar, eles vão te fornecer, você vai fazer esse requerimento, eles vão te dar a fotocópia de todo o seu processo, tá? E você vai estar levando num cartório indicado pela OAB para que você possa autenticar a assinatura, reconhecer a assinatura, ou seja, reconhecer a assinatura das pessoas que ali estão assinando nos documentos, bem como o apostilamento, ou seja, você vai reconhecer
a assinatura de cada pessoa em todas as folhas, ou seja, o meu processo tinha 90 folhas, são 90 assinaturas, são 90 reconhecimentos, mais o apostilamento de AIA, tá ok? E aí, gente, fica um pouco caro, né, nesse ponto. Certificado de curso onde conste a menção da data de conclusão do referido curso e respectiva média final. O documento será dispensado com aqueles requisitos se contar da fotocópia do processo de inscrição. Ou seja, você precisa apresentar o seu diploma? O histórico escolar? Depende. Se o seu processo de inscrição na OAB já vier com esses documentos, você não precisa, tá? No meu caso, como eu não tinha certeza, eu fiz a fotocópia, fiz o reconhecimento e apostilamento de AIA dos documentos, mas, para minha surpresa, já estava lá no meu processo de inscrição esses documentos, tá ok? Certidão passada pela Ordem dos Advogados do Brasil em como está com a inscrição em vigor, não foi condenado em qualquer pena disciplinar e tem as cotas em dia. Ou seja, você precisa de uma certidão de regularidade. Ou seja, você precisa de uma certidão onde a OAB diga que você está, de fato, inscrito, está regular e não sofreu sanções disciplinares. Tá? Então isso é muito importante. Outro ponto. Fotocópia da carteira de identidade do advogado, devendo ser exibido o respectivo original. Ou seja, você pode tirar fotocópia daquela carteirinha, tá? De plástico, né? Aqui no Rio de Janeiro é plástico, acho que é padrão no Brasil, de plástico, frente e verso, tá? E levar a original. Não precisa fazer fotocópia, não precisa fazer reconhecimento de assinatura, não precisa fazer apostilamento, não. Só levar a fotocópia com o original. Se você não tem, perdi, quebrou, estou em requerimento para pegar, pode ser aquela carteira de papel também, aquele livreto também serve, tá ok? Vamos lá. Fotocópia do bilhete de identidade ou passaporte, devendo ser exibidos os respectivos originais. Também, gente, passaporte com validade, tá? Na validade, né? Com validade aí, pelo menos aí, por uns 3 ou 4 meses, que leva esse processo de inscrição aí. Lembrando, essa fotocópia, por indicação de um colega, eu fiz a fotocópia, autentiquei, tá? E apostilei, tá? Nesse caso eu precisei fazer porque por indicação do colega era mais seguro, beleza? Fotocópia do cartão de contribuinte, gente, não é o CPF do Brasil, tá? Cartão de contribuinte é o NIF, Número de Identificação Fiscal Português. Ou seja, antes de se inscrever na Ordem dos Advogados, você vai precisar tirar o seu NIF. Você pode tirar o NIF? Pode, claro. Você como turista pode tirar o NIF? Pode tirar o NIF. Basta você se dirigir às finanças, né? Como se chama em Portugal, o órgão, né? A autoridade aduaneira e tributária, ou então ir na loja do cidadão e levar consigo um cidadão português. Ou seja, para que ele seja responsável por você, tá? Para que você tenha o seu NIF, ok? Qualquer português ou qualquer cidadão português pode fazer isso, te acompanhar, você, né, pode pedir ajuda de ou a pessoa que tem um NIF que se responsabilize por você, tá ok? Então tem pessoas que fazem isso, tá? É importante esclarecer, mas isso aí é assunto para um outro vídeo, tá ok? Continuando, uma pessoa que está se inscrevendo com passaporte, você não vai receber um cartão, porque antigamente havia a entrega de um cartão, hoje é um papel, né, uma folha A4 que você tira uma xerox, ok? Fotocópia do título de autorização de residência emitida pela autoridade competente do Estado português, ou juntar declaração emitida por advogado com inscrição em vigor na Ordem dos Advogados, isso é a Ordem dos Advogados portugueses, tá? Autorizando a indicação do respectivo domicílio profissional como domicílio profissional do requerente e comprometendo-se a entregar todas as comunicações que lhe forem dirigidas. Ou seja, queridos, vamos lá, colegas, você precisa, se você não tem título de residência em Portugal, você não entrou com visto ou tem um título de residência, você vai precisar de um advogado português ou um advogado brasileiro, tá, inscrito, para que seja seu responsável no sentido do domicílio profissional, tá? Então, o que acontece? Você vai precisar também de um advogado para que possa colocar o domicílio dele como seu domicílio profissional, se você não tiver o domicílio profissional em Portugal. Por exemplo, você mora no Brasil e se inscreveu na Ordem dos Advogados Portugueses para que você possa manejar alguns feitos em Portugal.
Ou seja, o seu domicílio profissional precisa ser de um advogado português. Ou seja, um advogado inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses. Vamos lá. Próximo. Fotocópia do contrato de trabalho, documento comprovativo do título de provimento ou de qualquer outro vínculo contratual com a indicação das funções e respectivo horário, quando o requerente declara exercer qualquer atividade, e em termos gerais, qualquer que seja o cargo, função ou atividade desempenhada. Gente, esse contrato aqui é se você já vai para Portugal, já com um contrato de trabalho, você tem lá, se inscreveu num processo seletivo, passou, vai ser contratado por uma empresa, se inscreveu na Ordem dos Advogados e tem um contrato de trabalho na área da advocacia, ou trabalha numa área correlata. Você precisa apresentar esse contrato, tá? Se você também não tiver, não tem problema, mas se você tiver, você precisa apresentar. É isso mais ou menos que ele está dizendo aqui. Ou seja, se não tiver, fique tranquilo, não vai ser impeditivo para você se inscrever. Continuando, documento comprovativo dos requisitos necessários para que os advogados portugueses se possam inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil. Documento emitido pela seção de inscrição da OAB. Ou seja, você vai procurar a sua seção da OAB, assim como você procurou e fez o requerimento para a cópia do processo de inscrição, a cópia integral, você vai fazer o pedido de uma declaração de reciprocidade. O nome é esse, declaração de reciprocidade. E nesse documento precisa ter que o advogado português pode exercer a advocacia no Brasil se cumprir os mesmos requisitos que os advogados brasileiros, assim como os brasileiros podem advogar em Portugal se cumprir os requisitos lá constantes. É preciso ter na certidão de reciprocidade esse texto, ou seja, é importantíssimo. Se não tiver, não vai conseguir se inscrever. É um requisito primordial para a inscrição, a certidão de reciprocidade, dizendo que o advogado português pode exercer a advocacia nos mesmos termos que o advogado brasileiro pode exercer em Portugal, ok? Vamos lá. 4 fotografias, tá, gente? 4 fotografias de fundo branco, aqui, tipo passe, tá? Gente, foto séria, não sorrindo, não foto na balada, com os amigos, não, foto, aquela foto, igual aquela foto que você tirou para a carteira da OAB, tá? Senão, se a foto não for tipo passe, dá problema. Vamos lá. Tanto que ele fala aqui, 4 fotografias a cores, tipo passe, com menos de 6 meses, em alta resolução, sem marcas, manchas ou sombras, com fundo uniforme de cor clara, evitando sombras ou reflexos, e com o rosto direito virado para a câmera, com expressão neutral e boca fechada. Então, gente, nada de sorrisos, hein? Penúltimo ponto. Declaração sobre o não exercício de quaisquer funções incompatíveis com o exercício da advocacia. Então, colegas, não pode estar exercendo em Portugal qualquer atividade incompatível, ou seja, assim como no Brasil o advogado tem impedimentos, em Portugal também. Então você vai preencher uma declaração que já está pronta, você só data e assina, tá? E você vai estar ali declarando que você não exerce funções incompatíveis com a advocacia. E por último, vamos lá, para fechar, a listagem de documentos, declaração sobre a recolha de dados para informatização. Gente, assim como no Brasil, a Lei de Proteção de Dados foi recentemente aprovada na União Europeia, a proteção de dados já é uma coisa mais real. Então, ou seja, você precisa dar uma autorização para que a OAB trate os seus dados. Ou seja, você vai precisar autorizar a OAB a tratar os seus dados, tá ok? E por último, é importante que seja pago, né, a taxa, né? Infelizmente não é de graça, precisa ser pago uma taxa, 300 euros, tá? 300 euros. Esse é o valor que precisa ser pago para que seja feita a inscrição na OAB, ou seja, 300 euros em espécie. Se você não pode ir a Portugal para se inscrever, você pode fazer a inscrição por procuração, tá? Não tem problema. Então ele fala, né, pagar no ato do pedido de inscrição 300 euros, tá? Ou seja, a inscrição deverá ser requerida presencialmente pelo requerente, mas pode ser feita mediante procuração, tá ok? Então é isso, espero que eu tenha ajudado. É possível advogar em Portugal, é claro, é um ordenamento jurídico peculiar, tá? Apesar da língua, né, portuguesa ser, né, a língua oficial de Portugal e do Brasil, mas o ordenamento é diferente, enfim. E você que pretende advogar em Portugal precisa estar se familiarizando, se preparando, enfim, para que você possa advogar no ordenamento português, tá ok? E então, gente, eu desejo boa sorte a todos. Obrigado pela atenção. Gostaria
de agradecer, espero que eu tenha esclarecido as dúvidas. É necessário lembrar que alguns documentos são somente cópias com apresentação do original e outros você precisa fazer a fotocópia e você precisa apostilar e reconhecer a firma, tá ok? Lembrando que cópia do processo integral, fotocópia do processo integral com firma reconhecida de cada folha com o apostilamento, tá? Certidão de nascimento de inteiro TU com cópia repográfica, ou seja, 2 vias, tá? Duas, tá? Não é uma não, são 2, por favor. E atualizadas, tá? Com menos de 3 meses também, e a declaração de reciprocidade, senão fica difícil, porque são os principais documentos, tá? E fotocópia do passaporte autenticado e apostilado também, tá ok? Eu queria deixar aqui para vocês um forte abraço, espero que vocês tenham gostado. Dê aquela curtida, se inscreva, ative o sininho para receber a notificação de quando postar um novo vídeo e te aguardo semana que vem. Valeu? Um forte abraço e fique com Deus. Fui!